Você já acordou no meio da madrugada sem motivo? O quarto escuro, o silêncio pesado, o coração batendo mais rápido do que deveria, como se algo invisível estivesse ali, te observando. Talvez você pense que é ansiedade, insônia, ou só um sonho estranho. Mas e se eu te dissesse que isso era o normal na Idade Média? Que as pessoas não dormiam a noite inteira, porque tinham medo do que poderia acontecer no escuro? Isso não é lenda. Isso é história. E ela esconde segredos que ainda ecoam nas suas madrugadas. Se você sente que a noite tem algo de errado, inscreva-se agora no canal e deixa seu like, porque hoje vamos atravessar o tempo e a escuridão. O sono nunca foi só descanso. Ele já foi ritual, desespero e até sentença. Hoje você vai descobrir por que ninguém dormia tranquilo no mundo medieval. E talvez entenda por que o seu corpo ainda acorda no meio da noite, mesmo sem saber o motivo. Na Idade Média, dormir era dividido em 2 atos. O primeiro começava ao pôr do sol e durava até a meia-noite. O segundo vinha algumas horas depois, antes do amanhecer. Mas entre eles, havia algo estranho. Um intervalo silencioso onde nem o galo cantava. Um tempo esquecido, onde muitos acordavam naturalmente, como se algo os puxasse de volta. Não era só fisiológico, era espiritual, era cultural, era sombrio. E o mais curioso é que ninguém estranhava isso. Acordar entre os 2 sonos era esperado, quase sagrado. Nesse período, muitos rezavam, acendiam velas, conversavam com os mortos ou cometiam pecados que só a escuridão poderia esconder. Esse intervalo era chamado de vigília do meio da noite e era considerado um momento onde o mundo dos vivos e dos mortos se tocava. Era como uma fenda no tempo, aberta entre suspiros e cochichos. Imagine uma vila medieval, silenciosa, coberta pela neblina. As casas feitas de madeira rangem com o vento. Lá dentro, corpos despertam, não por barulho, mas por um chamado invisível. Os olhos se abrem lentamente, o corpo ainda pesa, mas a alma parece inquieta. É nesse momento que se acendem as velas e começam os sussurros. O intervalo entre os 2 sonos se transforma numa espécie de ritual secreto que cada família conduzia à sua maneira. Mas por que isso acontecia? Alguns estudiosos modernos dizem que era a ausência de luz elétrica, que o ciclo natural do corpo reagia ao escuro de forma diferente. Mas e os relatos? E os testemunhos de pessoas que viam vultos? Que sonhavam com seus mortos nesse horário? Que escreviam cartas proféticas antes do 2º sono? Isso vai muito além da ciência. Vai direto para aquilo que nos torna humanos. O medo do que não se pode ver. E então vem o choque. Nesse intervalo, muitos morriam. Não por ataque, nem por doenças, mas por pânico. Relatos antigos contam de pessoas que acordaram subitamente no meio da noite e simplesmente não voltaram mais. Os olhos abertos, o corpo imóvel. Era como se a alma tivesse sido arrancada no meio da travessia. A igreja dizia que eram demônios. Os curandeiros diziam que era excesso de espírito. Mas todos sabiam que aquilo era real. A maior tragédia não era dormir. Era o que podia acontecer entre um sono e outro. Porque a noite medieval não era feita só de descanso. Ela era feita de presságios. De sombras que se moviam nos cantos. De cães que uivavam sem motivo. De crianças que acordavam chorando e pais que não conseguiam explicar porquê. E talvez o mais assustador seja saber que até hoje ninguém explica completamente esse fenômeno. E agora, pense comigo. E se a forma como você dorme hoje ainda carrega esse eco? E se a sua insônia das 3 da manhã for, na verdade, um chamado ancestral? Um resquício genético de tempos em que o sono era dividido, porque o medo não deixava ninguém dormir direito? Você pode ter esquecido, mas seu corpo não esqueceu. Ele carrega marcas invisíveis de séculos em que dormir era perigoso. Comenta aqui se isso te despertou. Me diz, você já acordou no meio da noite sem motivo? Porque talvez isso não seja tão moderno quanto você pensa. Talvez você só esteja lembrando, do jeito mais silencioso possível, do que os seus antepassados faziam todas as noites. Eles chamavam de vigília escura, aquele intervalo entre os sonos. Mas para muitos, não era só um momento de calma. Era a hora em que o mal acordava.
Um tempo maldito onde os mais fracos viam o que não deveriam ver. Onde o invisível se tornava pesado sobre o peito. E onde o ar parecia parar. Como se algo te observasse em silêncio absoluto. Era a hora em que o mundo dormia, menos você. E era nesse instante que os demônios caminhavam. Na Idade Média, a paralisia do sono era vista como possessão. O corpo travado, a mente acordada, a respiração difícil. Quem nunca viveu isso não entende. Mas quem já acordou tentando gritar e não conseguiu, sabe. Sabe o desespero de querer fugir do próprio quarto. E era exatamente isso que milhares de pessoas sentiam ao acordar entre os sonos. Um ataque, um peso no peito, uma presença maligna sobre o corpo. E nenhuma saída. Os relatos da época são claros. Camponeses diziam ter visto sombras sobre suas camas. Mulheres acordavam com a sensação de estarem sendo tocadas. Homens gritavam, suando, com os olhos arregalados e o corpo travado. A medicina da época nada podia fazer, e a igreja dizia que era culpa dos súcubos e íncubos, demônios sexuais enviados para perturbar os homens e mulheres impuros. O medo não era simbólico, era físico, era real. Imagine estar deitado numa cama de palha, envolto pela escuridão total, sem lâmpadas, sem som, apenas o seu coração batendo cada vez mais forte. Você tenta se mover, mas não consegue. Tenta gritar, mas a voz não sai. E de repente, você sente algo sobre o seu corpo. Um peso, um sopro gelado no ouvido. Você não vê, mas sabe que não está sozinho. É nesse momento que os olhos se enchem de lágrimas e a alma se encolhe. Alguns padres faziam exorcismos em pessoas que viviam isso com frequência. Acreditavam que suas almas estavam sendo levadas aos poucos. Em algumas regiões, as famílias amarravam seus filhos na cama, acreditando que o espírito maligno atacava quem dormia sozinho. Outros espalhavam sal grosso, cruzes feitas à mão, pedaços de alho sob os travesseiros. E alguns preferiam não dormir nunca mais. Era melhor enlouquecer acordado do que morrer dormindo. Mas o mais assustador é que nem todos sobreviviam à experiência. Existem registros de mortes súbitas durante essas crises noturnas. Corpos que amanheciam com a expressão congelada em pânico, com os olhos abertos, as mãos contraídas e a respiração ausente. Não havia feridas, nem sangue, só terror impresso no rosto. Era como se algo tivesse se debruçado sobre a vítima e sugado a vida com o peso da própria existência. E se isso parece distante, pense bem. Quantas vezes você já acordou paralisado, sentindo que algo estava ali? Quantas vezes já teve um pesadelo tão real que jurou que era verdade? A ciência chama isso de distúrbio do sono. Mas e se não for só isso? E se for a memória inconsciente de séculos de terror noturno? E se na verdade, ainda carregamos o mesmo medo que os camponeses sentiam? A Idade Média pode ter ficado para trás, mas a escuridão, não. Ela permanece no quarto, no silêncio, na sensação de que algo está errado. Os demônios podem ter mudado de nome, mas ainda visitam quem dorme com o coração vulnerável. E o que chamamos de pesadelo, talvez seja apenas um lembrete. A noite nunca é segura, e o sono nunca é total. Mesmo hoje, com travesseiros de pena e cortinas blackout, você pode acordar no mesmo horário que eles acordavam. Às 3 da manhã, o corpo suando, o ar pesado, e a sensação de que alguém passou por você, sem deixar pegadas. Talvez você esteja acordando na hora deles, a hora do demônio. Acordar no meio da noite, naquela escuridão ancestral, não era algo comum, era um presságio. E os medievais sabiam disso. Por isso, ninguém dormia sem antes se proteger. O medo de ser atacado por algo invisível fez nascer um arsenal silencioso. Facas sob o travesseiro, sal nas portas, cruzes esculpidas à mão, orações sussurradas até a garganta arder. Porque dormir era como entregar a alma por algumas horas, sem garantia de devolução. As velas nunca eram deixadas acesas por acaso. Elas protegiam o espaço sagrado da cama. O problema era o fogo. Casas de madeira viravam cinzas se a chama se rebelasse. Ainda assim, muitos preferiam esse risco ao medo do escuro absoluto. A luz tremeluzente criava sombras que dançavam nas paredes.
sombras que às vezes pareciam ter olhos. Mas mesmo assim, eles aceitavam, porque o silêncio completo era sempre mais perigoso. As rezas antes de dormir não tinham nada de reconfortantes. Eram apelos desesperados. Livrai-me dos espíritos que rondam a noite. Protegei-me da sombra que vem sem forma. E, principalmente, permiti que eu acorde ao amanhecer. Essas palavras eram ditas com a respiração presa, como se o sono fosse um oceano profundo onde muitos se afogavam. Crianças aprendiam essas orações antes mesmo de aprender a andar. Não por fé, mas por medo. Havia quem dormisse com medalhas presas ao peito, feitas de madeira, ferro ou osso. Símbolos sagrados que, acreditava-se, repeliam o mal. Outros costuravam palavras bíblicas no interior das roupas de dormir. E havia também os que dormiam de olhos abertos. Sim, por trauma, por horror, porque viam coisas quando fechavam os olhos e preferiam encarar a vigília do que se entregar ao desconhecido. E então surgiram os objetos de proteção noturna. Pequenos talismãs feitos de dentes de animais, penas de corvo, pedras negras ou mesmo cabelos trançados de recém-nascidos. Tudo com o propósito de enganar, afastar ou selar as portas do sono contra visitantes indesejados. Muitos desses objetos foram enterrados com os donos. Outros foram encontrados séculos depois sob as camas, como esqueletos de uma fé desesperada. Mas nem todos confiavam nesses rituais. Alguns achavam que protegiam, mas na verdade convidavam. Um lençol com cruzes desenhadas podia confortar, mas também chamar a atenção do que vivia nas sombras. Um círculo de sal em volta da cama podia isolar, mas também prender você lá dentro, como uma armadilha reversa. E os que não conseguiam dormir eram condenados a vagar pela casa, temendo o sono e o despertar. Pais colocavam os filhos para dormir com pequenos sinos presos nos pulsos, acreditando que, se um espírito os tocasse, o sino soaria. Às vezes, soava, mas ninguém sabia se era um movimento inconsciente ou algo mais. O medo criava silêncio, e o silêncio alimentava ainda mais o medo. As casas medievais se tornavam fortalezas invisíveis toda a noite, mas dentro dessas fortalezas morava o pânico. E mesmo assim, dormir era inevitável. O corpo cedia, a mente desfalecia, e tudo aquilo que se tentou evitar encontrava você ali, entre as cobertas, entre as preces, entre as velas já apagadas. Porque não há muro contra aquilo que mora no invisível. E na Idade Média, o invisível era mais presente do que o próprio ar. Você já tentou dormir com medo? Não é o mesmo tipo de medo que sentimos hoje, de um pesadelo ou de uma ansiedade qualquer. É um medo primal, de não acordar. Ou pior, de acordar diferente, corrompido, perdido. Era isso que os camponeses carregavam no coração cada vez que fechavam os olhos. E o mais triste é que muitos nunca os abriram de novo. Na Idade Média, o sonho não era uma fuga da realidade. Era um anúncio, uma visita, um sinal de que algo estava para acontecer. Não se sonhava em vão. Cada imagem, cada símbolo, era uma mensagem carregada de angústia ou esperança. Sonhar com dentes caindo, com sangue, com animais negros, era como receber um aviso direto da morte. E a pior parte, eles acreditavam e viviam de acordo com o que sonhavam. Uma mãe acordava chorando porque sonhou que segurava o filho em um rio turvo. Para ela, aquilo era um presságio claro: doença, morte, perda. E na maioria das vezes, o destino cumpria a profecia. A mente, alimentada pelo medo e pela crença, se entregava ao destino antes mesmo que ele chegasse. E a noite, antes refúgio, se tornava uma espécie de tribunal silencioso, onde o subconsciente era juiz e a culpa perpétua. Religiosos anotavam os próprios sonhos, estudavam os símbolos, comparavam com passagens bíblicas. Monges escreviam tratados inteiros sobre como identificar a origem de um sonho, divina, demoníaca ou humana. E quando uma figura encapuzada surgia em meio ao nevoeiro, o alerta era imediato. A vila toda era avisada. Porque sonhar com figuras negras era como ouvir um sussurro da peste se aproximando. Não era raro um camponês abandonar tudo após um sonho específico. Ir viver no campo, jejuar, construir uma cruz com as próprias mãos. Às vezes era só culpa, outras, desespero.
Mas havia casos em que o sonho se realizava com uma precisão arrepiante. Uma morte, um incêndio, uma invasão. A mente medieval não conhecia o conceito de coincidência. Tudo tinha significado. E o sono, mais do que tudo, precisava ser interpretado. Imagine dormir depois de ver sua esposa sonhar 3 noites seguidas com um corvo no telhado. Você não conseguiria, porque eles acreditavam que o corvo era o emissário do além. E a repetição era uma sentença. Era impossível não sucumbir à ansiedade, ao medo. E muitas mortes, dizem, não foram causadas por doença, mas por medo. Medo de um sonho. Medo do que se acreditava que viria, mesmo sem ter vindo. A morte era uma personagem constante nos sonhos. Às vezes vinha como uma mulher pálida, outras como um homem de olhos escuros. Mas o mais assustador era quando ela vinha como alguém conhecido. Um pai, um filho, um amigo. Porque isso significava que, em breve, essa pessoa partiria. E quando o aviso não era ouvido, a culpa era de quem sonhou. Como se a visão tivesse sido uma chance, desperdiçada. E mesmo os sonhos bons causavam desconfiança. Um banquete, um casamento, uma risada. Tudo era visto com cautela, porque a alegria excessiva nos sonhos podia indicar tragédia iminente. Como uma distração antes do golpe, como a calmaria antes da tempestade. Nada era leve, nem mesmo o riso. O povo medieval vivia sob tensão até durante o sono, e isso os transformava lentamente em fantasmas de si mesmos. Mas o que mais assombra é o quanto isso ainda existe. Quantas vezes você já acordou com um sonho que te deixou inquieto o dia inteiro? Quantas vezes sentiu que algo estava prestes a acontecer, sem explicação? Nós fingimos que somos racionais, que sabemos separar sonho e realidade. Mas à noite, quando estamos sozinhos, tudo muda. E aquilo que parecia superstição volta a fazer sentido. A ciência chama de inconsciente, chama de processamentos mentais. Mas será mesmo só isso? Ou ainda estamos conectados com algo que nossos ancestrais sentiam mais profundamente? Será que os sonhos ainda avisam? E nós, modernos, simplesmente esquecemos de ouvir? Na Idade Média não havia quartos individuais. O conceito de privacidade simplesmente não existia. Famílias inteiras dormiam no mesmo cômodo. Às vezes, no mesmo colchão. Pais, filhos, irmãos, avós, todos empilhados em palhas gastas, cobertos com panos úmidos e sujos. O calor do corpo era a única fonte de aquecimento, mas também era o berço de doenças, infecções e pesadelos compartilhados. O ar era denso, não havia janelas abertas à noite. O medo de espíritos ladrões e do vento envenenado mantinha tudo fechado. E lá dentro, o cheiro de suor, de urina seca, de mofo, misturava-se com o cheiro do medo. Tosses interrompiam o silêncio. Bebês choravam. Velhos gemiam. Ratos atravessavam as tábuas do chão. E o sono era apenas um suspiro entre barulhos abafados e suspiros presos na garganta. Era comum acordar coberto de picadas de pulgas ou mordidas de ratos. A higiene era quase nula. Banhos eram raros. E os colchões improvisados eram acumuladores de restos humanos. Cabelo, sangue, secreções. Cada noite era uma batalha contra o desconforto. E quem dizia que se acostumava, mentia. O corpo se rendia, mas a mente permanecia em estado de alerta, porque a sujeira visível era apenas metade do problema. Nas casas camponesas não havia camas elevadas, o chão era a cama. E era comum encontrar cobras, aranhas e escorpiões entre os panos. Crianças desapareciam durante a noite. Algumas por fome, outras, ninguém sabia. O dia seguinte começava sempre com um chamado. Todos vivos? Se alguém não respondia, o medo se espalhava como fogo. E a noite anterior era revivida em silêncio, tentando descobrir o que passou despercebido. Nas cidades, a situação não era muito melhor. Os pobres dormiam amontoados em becos, estrebarias, asilos superlotados. Os sons da rua misturavam-se aos sussurros da mente. Gritos de bêbados, brigas, passos apressados. Tudo ecoava dentro da cabeça cansada. Não havia silêncio. E o silêncio que surgia de vez em quando era ainda pior.
porque quando tudo calava, era sinal de que algo estava prestes a acontecer. E então, o corpo fazia o que podia. Desligava. Desmaiava no cansaço, mas a alma não descansava. Porque o medo não vem só de dentro, ele vem do ambiente, do aperto, da falta de ar, da sensação de que se algo acontecer, você não tem para onde fugir. E na Idade Média, ninguém dormia realmente seguro. Nem os pobres, nem os ricos. Apenas os mortos. Acordar durante a noite era comum. Não por insônia, mas por susto, por incômodo, por um barulho súbito, ou por alguém ao lado começar a tremer, a suar, a gemer. Ninguém estava sozinho. E mesmo assim, todos estavam. Porque mesmo rodeado de corpos, o medo era individual. E cada um enfrentava seus próprios demônios no escuro. Sem espaço, sem ar, sem chance. Não havia roupas confortáveis. Dormia-se vestido. Ou nu, mas coberto de panos ásperos, fedorentos. O frio era um invasor. O calor, um sufoco. E a cama era uma cela disfarçada de descanso. Muitos dormiam com o punho fechado, outros com os olhos semiabertos, porque o ambiente já dizia: se você relaxar demais, pode não acordar. E assim, o sono medieval não era só ameaçado por fantasmas ou demônios. Era sabotado pela própria realidade, pelo espaço, pela sujeira, pelo desconforto, pela presença constante da morte, que rondava cada quarto apertado como um visitante recorrente. Ela não precisava bater a porta. Ela já estava dentro. A peste não avisava. Ela chegava com uma febre leve e, em poucos dias, deixava corpos frios e inchados espalhados pelas casas. Ninguém sabia como ela se espalhava. Só sabiam que ela se movia rápido. E durante suas passagens, o sono se transformou em uma sentença de morte, porque muitos iam dormir e nunca mais acordavam. E o pior, ao lado deles, dormiam os vivos, sem saber que acordariam, ao lado de cadáveres. Imagine acordar e ver que seu irmão não respira mais, que sua mãe está rígida, que seu filho, ainda deitado, tem manchas negras no pescoço. Era assim. E isso acontecia em camas compartilhadas. O calor do corpo de um contaminado se espalhava para os outros. E junto com ele, o veneno invisível da morte. As casas cheiravam a doença, a carne, ao fim. E mesmo assim, dormir era necessário, porque o corpo não aguentava mais. Algumas famílias, por desespero ou superstição, deixavam os corpos nas camas por dias. Acreditavam que, se fossem movidos antes da purificação espiritual, poderiam amaldiçoar os vivos. Outras não tinham onde enterrá-los. E então, dormiam ao lado deles, rezando para não serem os próximos. Não havia mais distinção entre o quarto e o túmulo. Dormir ao lado da morte virou rotina. A peste transformou o sono em algo perverso. Aquilo que antes era temido por causa dos sonhos, agora era temido pela simples possibilidade de acordar em meio à decomposição. O silêncio da madrugada era interrompido por tosses secas, gemidos abafados e, às vezes, o som insuportável de alguém tentando respirar pela última vez. E mesmo quem sobreviveu, nunca esqueceu esses sons. Eles ficaram gravados como tatuagens na memória. Os mais ricos fugiam para as montanhas. Dormiam isolados, com medo até dos próprios criados. Alguns morriam de medo, outros de solidão. Porque o que a peste fez foi rasgar o tecido da confiança humana. Ninguém mais dormia abraçado. Ninguém mais dividia o cobertor. O toque virou veneno. E o sono, um território hostil. Um momento em que a imunidade caía e a morte aproveitava. Havia registros de pessoas que se recusavam a dormir por dias. Tomavam ervas, mantinham os olhos abertos com dor, até que, inevitavelmente, o corpo desabava e acordavam com febre. A maldição parecia punir até a tentativa de escapar. Era como se a peste morasse no próprio ato de descansar. Como se, ao fechar os olhos, a gente abrisse uma porta para ela entrar. Os cemitérios não tinham mais espaço. Então começaram a enterrar corpos em covas coletivas. Mas antes, eles ficavam empilhados nas casas, em cantos, em quartos fechados. E às vezes, no mesmo cômodo em que a família tentava dormir, o cheiro, a angústia,
O desespero de não tossir, de não suar, de não se mexer demais, porque qualquer sinal podia ser lido como contaminação. E então, o pânico se espalhava. O sono virou uma roleta russa. Muitos acordavam no susto para conferir os outros. Tocavam, chamavam, cutucavam, e às vezes recebiam de volta o silêncio. E esse silêncio era ensurdecedor. Ele não gritava, ele não chorava. Ele apenas avisava que o destino já tinha sido cumprido e não havia nada mais a fazer. Foi nesse período que surgiram orações desesperadas antes de dormir, pedidos para acordar, promessas para sobreviver. Gente que jurava entregar tudo, se vivesse mais um dia. Mas a peste não negociava. Ela não fazia distinção. E à noite, ela era mais eficiente. Porque dormindo, ninguém podia fugir. Ninguém via. Ninguém resistia. Se isso fez sentido para você, escreve "Eu tô aqui" nos comentários. Porque lembrar essas histórias não é apenas olhar para o passado. É perceber que o medo de dormir, o medo de morrer durante o sono, ainda vive em cada um de nós. Houve um tempo em que dormir perto de alguém era sinônimo de risco. A morte se movia de corpo em corpo, como um sussurro. E assim, muitos decidiram dormir longe, sozinhos. Não por escolha, mas por proteção. O exílio voluntário se tornou a única forma de manter os outros vivos, ou a si mesmo. Nas florestas, nos celeiros, em cavernas frias, afastados de tudo, e ainda assim, jamais longe do medo. Essas pessoas foram chamadas de amaldiçoadas, os que dormiam isolados, os que não confiavam nem nos próprios familiares, ou pior, os que foram expulsos, porque tossiram, porque sonharam, porque pareciam tocados, e então eles se afastavam, levando consigo apenas o corpo cansado, um cobertor fino e uma vela. O chão úmido se tornava cama, e o céu noturno, o único teto. Alguns buscavam cavernas abandonadas, outros, refúgios entre as árvores. Dormiam ouvindo lobos, corujas e o próprio coração. Mas o mais assustador eram os sons que vinham de dentro. Vozes, risos, passos que não estavam lá. Os isolados começaram a relatar alucinações noturnas. Alguns diziam que os mortos vinham visitá-los. Outros, que seus próprios sonhos caminhavam ao redor do corpo adormecido. Há registros de homens que voltaram desses exílios completamente mudos, olhos vazios, corpo tremendo, como se tivessem tocado algo que não deveria ser tocado. Como se, na solidão extrema do sono, tivessem encontrado algo que o mundo esqueceu de nomear. Eles não falavam, apenas choravam. Dormiam de dia, acordavam de noite. Evitavam o espelho, temiam a própria sombra. Outros desapareciam, simplesmente não voltavam. A vila esperava semanas, meses, e então os nomes eram riscados. Mas havia quem jurasse tê-los visto à noite, parados no limite da floresta, olhando para as casas, sem piscar, sem respirar, como se não fossem mais humanos. Como se o sono solitário tivesse apagado alguma chama que os mantinha vivos por dentro. As pessoas começaram a temer os dormidores solitários. Diziam que eles voltavam com olhos de bicho, que o sono fora da vila os transformava. E de fato, muitos voltavam diferentes, sensíveis à luz, às vozes. Alguns não suportavam mais o som do sino da igreja. Outros vomitavam ao entrar numa casa, como se tivessem se tornado estranhos ao próprio mundo. Mas o que mais assombrava eram os relatos. Eles diziam que o tempo dormia diferente na solidão, que uma noite podia parecer um ano, que sonhavam com lugares que não existiam, com línguas que nunca ouviram, e que durante o sono conversavam com presenças que chamavam de os que vieram antes. Eram delírios? Ou ecos de alguma coisa mais antiga? A igreja tentou silenciar esses relatos, chamou-os de heréticos, loucos. Mas a verdade é que os relatos continuavam. E de tempos em tempos, surgia um novo isolado. Um novo exilado do sono. Alguém que preferia a companhia das sombras à presença dos vivos. E o mais estranho, às vezes, eles viviam mais. Talvez a solidão não os salvasse da morte, mas os afastava da loucura coletiva, do medo que se espalhava como febre. Dormir sozinho era um castigo, mas também uma proteção.
uma última tentativa de manter a mente intacta, ainda que a alma se partisse aos poucos. Enquanto o povo sofria com ratos, medo e fome, os castelos medievais guardavam outro tipo de horror. Não havia barulho, nem gemidos, nem tosses. Só o silêncio. Um silêncio grosso, pesado, cheio de intenções não ditas. Ali, quem dormia não descansava. Os nobres se deitavam com a mão no punho da espada, porque o inimigo quase sempre era alguém que comia à mesma mesa. O sono era vulnerabilidade. E vulnerabilidade dentro de um castelo era o mesmo que carregar uma cruz nas costas. Governantes dormiam com criados fiéis ao lado, mas nenhum deles realmente confiava. Servos treinados para mexer em roupas, travesseiros, copos. Também podiam mexer em venenos. Um vinho mal selado, um anel mergulhado em mercúrio, um travesseiro pesado demais. E pronto. O silêncio virava eternidade. Muitos dormiam em camas falsas, escondidas atrás de tapeçarias. Outros trocavam de quarto toda noite para evitar emboscadas. E havia aqueles que dormiam cercados de cães, como se os próprios filhos fossem uma ameaça. Porque eram. Na sucessão de poder, o sangue era apenas um detalhe. E o mais cruel é que o inimigo quase sempre esperava o sono chegar. Imagine deitar-se em lençóis de linho fino, em uma cama esculpida à mão, sabendo que pode não acordar, que alguém pode entrar enquanto você respira devagar, que o último som que você ouvirá será o da porta rangendo, ou pior, que você não ouvirá nada, que a morte virá com passos leves e mãos treinadas. O silêncio virou o som da traição. Havia criados que andavam descalços, treinados para se mover como sombras. Eram os olhos e ouvidos de alguém mais poderoso, ou mais desesperado. Um rei já velho, um filho impaciente, um irmão ressentido, todos com acesso, todos com motivo. Dormir era um risco calculado, um preço pela coroa, um tributo pago todas as noites à incerteza. As mulheres não estavam imunes. Rainhas e damas temiam o veneno em pentes, em perfumes, em cartas. Muitas adormeciam com colares de proteção, fios de prata e orações escondidas no travesseiro. Mas a morte, ali, era silenciosa e paciente. Não precisava de monstros, só de tempo. E no ambiente frio dos castelos, o tempo era sempre um aliado da desgraça. Os nobres dormiam em quartos enormes, frios, distantes de tudo e todos. Mas essa distância não era proteção, era exposição. Bastava uma ausência, um criado novo, um ruído diferente. E a paranoia crescia como uma erva venenosa. Havia casos de senhores que não dormiam por dias, que enlouqueciam aos poucos, que preferiam desmaiar de cansaço a se entregar à vulnerabilidade do travesseiro. E o mais cruel, às vezes o ataque não vinha, e a espera era ainda pior, porque o medo constante de ser traído durante o sono corroía a mente mais do que o veneno poderia. Os olhos vermelhos, os tremores, a agressividade súbita. Tudo isso era fruto do pânico de morrer enquanto se sonhava. E nesse jogo de silêncio, poder e sono, quase ninguém saía inteiro. A cama de um nobre era palco, era armadilha, era trono e cada falso. E ao deitar-se nela, cada homem poderoso sabia: o que protege de dia, não protege de noite. Porque à noite, quem reina é o medo. Nas profundezas das prisões medievais, o sono não era permitido. E quando acontecia, era vigiado. Na Inquisição, o ato de dormir podia ser interpretado como sinal de culpa, possessão ou covardia. Os presos eram deixados em escuridão total, acorrentados, famintos, cercados por gritos. Ali não havia tempo, não havia noite, não havia dia. Só a confusão entre realidade e alucinação, e a lenta corrosão da sanidade. A privação do sono era uma das formas de extração de confissão. Dias e noites se misturavam. A mente, em cansaço extremo, começava a criar monstros. Um homem sem dormir por 4 dias pode começar a ver luzes onde não há, a ouvir vozes que não existem, a acreditar que é culpado de crimes que nunca cometeu. E era exatamente isso que os inquisidores queriam. Confissão. Não importa de onde ela viesse.
Havia câmaras específicas onde o prisioneiro era mantido em pé, sem apoio. Se ele tentasse se apoiar para dormir, o chão cedia e ele caía. Repetidas vezes. Durante horas, durante dias. O corpo inchava, os olhos ardiam, e quando finalmente ele desmaiava de exaustão, era despertado a socos, gritos ou água gelada. Dormir era um privilégio que se comprava com dor, ou submissão. Mas havia outra forma ainda mais cruel de usar o sono contra o prisioneiro. Deixá-lo dormir ao lado da morte. Sim, colocavam cadáveres ao lado dos vivos, corpos em estado avançado de decomposição, e obrigavam os presos a deitar com eles, a compartilhar o espaço, o cheiro, o terror. Diziam que se dormissem tranquilos, era porque estavam em pacto com o diabo. Se chorassem ou gritassem, estavam confessando fraqueza. Outros métodos incluíam sonhos forçados. Sim, havia práticas primitivas de indução ao sono com plantas, alucinógenos ou repetições de frases. Os inquisidores criavam atmosferas para que os presos sonhassem com fogo, julgamento, cruzes. Depois, usavam o que os prisioneiros relatavam para acusá-los. Se sonhou com isso, é porque o demônio está em você. Era uma armadilha mental, perfeita, irrefutável. Muitos saíam de lá destruídos, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Tinham medo de dormir pelo resto da vida. Tremiam ao fechar os olhos. Repetiam orações como se estivessem presos num looping eterno. O corpo tentava descansar, mas a mente gritava. Alguns dormiam apenas com a cabeça apoiada nas próprias pernas, como se ainda estivessem acorrentados. A dor continuava, mesmo livres. Há relatos de pessoas que foram libertadas e que anos depois ainda acordavam aos gritos. Não sabiam mais distinguir sonho de vigília. Eram assombradas por vozes que ninguém ouvia, imagens que ninguém via. E muitos se suicidaram durante o sono. Morriam com os olhos fechados, mas os punhos cerrados, como se estivessem tentando lutar, até o último segundo. Naquelas masmorras, o sono era moldado com violência. Ele era interrompido, manipulado, usado como arma. E o mais perverso é que ninguém jamais dormia da mesma forma depois. Mesmo os inquisidores, porque quem manipula o sono dos outros, eventualmente passa a temer o próprio. Não havia paz naquelas celas, e mesmo quando a noite chegava, ela não trazia descanso. Trazia fantasmas. E os gemidos de quem, há séculos, ainda não conseguiu acordar. Nos mosteiros medievais, o tempo não pertencia ao corpo, pertencia a Deus. E por isso, o sono era constantemente interrompido. Monges acordavam várias vezes durante a noite, ao som grave de sinos que cortavam a escuridão como lâminas. Era a hora da vigília, a hora sagrada, onde a carne dormia, mas o espírito devia se manter desperto, mesmo que isso custasse saúde, lucidez e sanidade. A primeira oração acontecia por volta da meia-noite, a segunda, às 3 da manhã, a terceira, ao amanhecer. Entre elas, havia pequenos intervalos de sono fragmentado, insuficientes para o corpo descansar. Mas ninguém reclamava, porque o sofrimento era visto como prova de fé. Quanto mais exausto, mais puro. Quanto mais humilhado, mais próximo do céu. A insônia não era doença, era devoção. Os monges caminhavam em silêncio pelos corredores frios dos mosteiros, cobertos por mantos pesados, os pés descalços tocando o chão de pedra. As velas tremulavam. O eco das preces misturava-se com o som dos ossos estalando, e alguns desmaiavam em pé, durante os cantos. Era comum ver irmãos sendo arrastados até os bancos, suas bocas ainda murmurando orações, suas almas flutuando entre o sagrado e o colapso. Havia um brilho estranho nos olhos dos monges mais velhos, um olhar perdido, vago, como se já estivessem vivendo em outro tempo. Alguns tinham visões, diziam ver anjos, outros, demônios. Muitos acreditavam que a privação do sono os abria para o invisível, que Deus falava com quem estava mais vulnerável. Mas havia os que nunca mais voltavam do que viam. Ficavam presos nas visões, sussurrando nomes que ninguém reconhecia. E mesmo assim, continuavam, porque o sono para eles era um obstáculo,
um inimigo sutil. Dormir demais era vaidade, fraqueza, falta de disciplina. Era se entregar à carne, ao corpo, à tentação. Então, eles resistiam. Lutavam contra o sono como guerreiros contra uma fera invisível. Alguns venciam por anos, outros desabavam, lentamente, até que um dia, simplesmente não acordavam. Imagine viver assim por décadas. Dormir em ciclos de 2 horas, comer em silêncio, trabalhar em silêncio, rezar até que o próprio nome se dissolvesse no coletivo, até que a mente não soubesse mais se estava acordada ou sonhando. Essa era a vida no mosteiro. Uma existência desfeita em fragmentos de luz e sombra. Um sacrifício sem aplauso, sem testemunhas. E muitas vezes, sem sentido. Alguns monges escreviam cartas antes de morrer. Pequenos textos deixados escondidos entre as páginas dos livros. Nessas cartas havia arrependimento, angústia, dúvidas. Dei minha vida a Deus, mas me perdi de mim. Ou então, vejo coisas que não sei se são dele ou minhas. Esses registros não foram feitos para serem lidos, mas foram. E mostram que, mesmo os mais devotos, tinham medo do que a privação silenciosa podia causar. A fé é bela, mas no escuro de um mosteiro, ela se torna algo bruto. Algo que arranca pedaços do homem enquanto molda sua alma. E o sono, ali, era a primeira parte arrancada. Uma oferenda obrigatória, uma tortura consentida. Um silêncio profundo disfarçado de iluminação. E o mais cruel é que muitos acreditavam que, se dormissem por acidente, Deus se afastaria, como um pai severo que exige vigília eterna. E então, dormiam com culpa, acordavam com desespero, e passavam os dias tentando compensar um bocejo com mais castigo, mais oração, mais negação de si mesmos. Numa vila medieval, todos sabiam. Se alguém andava pela casa durante a noite, algo estava errado, muito errado, porque um corpo não deveria se mover enquanto dorme. E quando isso acontecia, os olhos da comunidade se voltavam com medo, com desconfiança. Aquele que sonhava de pé, que caminhava sem alma, era visto como amaldiçoado, um escolhido das sombras, um sinal de que algo havia se quebrado por dentro. Os sonâmbulos eram temidos. Alguns diziam que eram possuídos por espíritos errantes, outros juravam que durante o sono a alma deixava o corpo, e que ao andar o corpo caminhava vazio, vulnerável, aberto à invasão de forças obscuras. Havia relatos de pessoas que falavam outras línguas enquanto dormiam, idiomas que nunca haviam aprendido, e de olhos abertos, sem foco, apontavam para o nada, como se vissem o que ninguém mais via. Muitos eram amarrados à cama por seus próprios pais, correntes, cordas, lençóis enlaçados ao redor do corpo. Era a única forma de garantir que não se levantassem, que não saíssem de casa, que não fizessem mal a si mesmos ou a outros. Porque o mais assustador era que, em certos casos, os sonâmbulos não só caminhavam, eles gritavam, ou choravam, ou riam. Um riso seco, deslocado, como se outra entidade habitasse aquela carne adormecida. Em algumas regiões, os sonâmbulos eram acusados de bruxaria. Diziam que, ao dormir, suas almas voavam e participavam de sabás, que à noite eles deixavam o corpo e se juntavam aos demônios nas montanhas. E não adiantava negar, porque o próprio ato era a prova. Quem anda sem consciência está entregue. Quem não controla o corpo abriu a porta para o mal. E isso bastava para justificar a punição. Os mais temidos eram os que saíam de casa, os que vagavam pelas ruas vazias, que apareciam na frente da igreja com os pés sujos de terra e os olhos fechados. Alguns diziam que eles levavam mensagens, outros que procuravam portais. E havia quem garantisse que os sonâmbulos não voltavam sozinhos, que traziam algo com eles, algo frio, invisível, e que, depois daquelas noites, a casa inteira mudava. E os filhos dos sonâmbulos cresciam com medo do sono, vigiavam os pais, dormiam com faca debaixo do travesseiro, rezavam pedindo para não herdarem a maldição. Mas muitos herdavam, e o ciclo continuava. A vila mantinha o segredo, mas nunca o esquece, porque um sonâmbulo é como uma vela acesa numa floresta escura.
ilumina o que devia ficar escondido e atrai o que não devia chegar. Havia também aqueles que desapareciam, dormiam, levantavam e nunca mais eram vistos. Ouvia-se o ranger da porta, o arrastar dos pés e depois, o nada. Apenas a cama desfeita, o cobertor no chão e um silêncio que gelava os ossos. Procuravam nas florestas, nos rios, nas cavernas. Nada, nem corpo, nem pegadas. Como se o sono tivesse engolido por completo o que restava daquela pessoa. As igrejas começaram a benzer os dormitórios, a colocar símbolos sagrados sobre as camas, a ensinar preces específicas contra o sonambulismo. Protegei este corpo para que nele habite apenas o espírito que o criou. Mas nem sempre funcionava, porque o problema não era só espiritual, era ancestral. Algo que vinha de dentro, da noite, do próprio sono. E o mais perturbador é que mesmo hoje, os sonâmbulos continuam entre nós. Pessoas que levantam, andam, falam, sem saber. Que abrem os olhos, mas não enxergam. Que tocam objetos, mas não se lembram. O corpo acorda, a mente não. E por alguns minutos, eles não são inteiramente humanos. São portadores do antigo medo que habitava os vilarejos. O medo de perder o controle, de ser habitado por algo que não se nomeia. Numa noite qualquer, tudo parecia calmo. O fogo da lareira quase apagado. A vila dormia. Até que um grito atravessa o escuro como uma lâmina. Agudo, rápido, desesperado. Era o tipo de som que ninguém confundia, porque não vinha do corpo, vinha da alma. Um grito desses acordava a casa inteira e congelava o sangue de quem o ouvia. Não importava quem gritasse. O medo era compartilhado. Na Idade Média, acordar gritando era visto como sinal de maldição. Ninguém gritava durante o sono por acaso. Era sempre um aviso, um rompimento. Como se o mundo dos sonhos tivesse mostrado algo terrível e a mente não tivesse suportado. Muitos acreditavam que esse grito significava que a alma estava sendo puxada para fora do corpo. Um último chamado antes de ser levada. As crianças eram as mais afetadas. Acordavam aos berros, com os olhos arregalados, sem reconhecer os pais. Choravam por horas, tremendo, sem conseguir explicar o que tinham visto. Alguns diziam que era o chamado do outro lado, um eco dos mortos. E se acontecia 3 vezes na mesma semana, a família era aconselhada a procurar um padre, um curandeiro ou um lugar para se despedir. O medo era tanto que muitos pais começaram a improvisar métodos para abafar os gritos. Amarravam panos na boca dos filhos. Outros os faziam dormir com um lenço entre os dentes. Preferiam isso a correr o risco de despertar os mortos, porque acreditava-se que, se alguém gritasse alto demais durante a madrugada, espíritos à espreita seriam atraídos pelo som. E uma vez que chegassem, não iriam embora facilmente. Em algumas aldeias, o grito noturno era tratado como contaminação espiritual. A pessoa era isolada, a cama era benzida, a casa fumegada com ervas queimadas. Os vizinhos evitavam contato, porque acreditavam que se o grito fosse forte o suficiente para atravessar as paredes, o mal que o provocou também poderia. E ninguém queria arriscar. Mas o mais triste é que, muitas vezes, o grito vinha de traumas reais, de corpos que viveram a guerra, a peste, a perda. Homens que voltaram de batalhas com olhos vazios, que acordavam berrando como se estivessem sendo esfaqueados de novo. Mulheres que vivenciaram abusos, perseguições, terror. Elas não falavam, mas à noite, o grito dizia tudo. O problema era que ninguém queria saber a origem. Só o efeito, o barulho, o incômodo. E então, os que gritavam eram silenciados. Algumas famílias dopavam os filhos com ervas pesadas. Outras os mantinham acordados a noite inteira, com medo do próximo grito. Mas nada impedia, porque o que morava dentro voltava sempre que o corpo relaxava. Era como uma febre que nunca cessava. E o pior, havia quem morresse assim, gritando. Uma última explosão antes do silêncio final. O coração não aguentava. A mente colapsava. A alma desistia. E o corpo ficava ali, parado, com a boca ainda entreaberta. A casa silenciava de novo, mas ninguém dormia. Porque sabiam, o grito podia ter parado. Mas o que causou ele ainda estava lá, perto, esperando. Hoje chamamos de terror noturno, de distúrbio do sono, mas há quem ainda acorde assim, em pânico, sem saber onde está
E por mais que digam que é psicológico, há algo no grito que ninguém consegue explicar. Uma vibração que parece antiga. Uma dor que não é só pessoal, que vem de antes, de um tempo em que dormir era risco. E gritar era o último ato de resistência. Em algumas vilas, havia histórias sussurradas sobre pessoas que foram dormir e nunca mais foram vistas. Não houve grito, não houve luta, nenhum sinal de sangue, nem de fuga. A cama permanecia intacta, as cobertas arrumadas, os sapatos no mesmo lugar, mas o corpo havia sumido, como se tivesse evaporado, como se nunca tivesse existido. Esses casos se tornaram lendas. E depois, medo coletivo. As mães conferiam os filhos várias vezes por noite. Tocavam seus rostos, sentiam sua respiração. Porque sabiam, algumas pessoas não acordavam porque não estavam mais lá. E isso não era metáfora. Era ausência física. Um vazio tão absoluto que nem mesmo a fé conseguia explicar. Alguns diziam que eram levados pelos mortos, que espíritos antigos, solitários, buscavam companhia para suas caminhadas eternas. Outros falavam de portais, de passagens que se abriam no sono profundo, que só eram visíveis para quem estava em completa rendição. E quem cruzava, não voltava, não por escolha, mas porque algo lá do outro lado o segurava. Os padres tentavam tranquilizar o povo. Diziam que era obra de Deus, um chamado direto ao paraíso. Mas ninguém acreditava, porque os que desapareciam nem sempre eram santos. Às vezes, eram crianças, trabalhadores, gente comum. E havia algo de errado nesse tipo de milagre que deixava para trás apenas um travesseiro frio. Algumas famílias tentavam simular a volta, deixavam a cama posta, o prato servido, a vela acesa. Rezavam em voz alta, pedindo para que o sono devolvesse o que havia tomado. Mas nunca funcionava. O quarto permanecia vazio, e com o tempo virava um altar silencioso. Um espaço onde ninguém mais ousava dormir, onde o silêncio era tão espesso que doía. Há registros antigos de aldeias inteiras que relatavam desaparecimentos em série, sempre à noite, sempre durante o sono, e em alguns casos, sempre no mesmo quarto, como se o espaço tivesse sido corrompido, como se aquela cama guardasse um segredo. Algo que puxava, que sugava, que engolia e nunca devolvia. Em desespero, alguns começaram a dormir sentados, outros em pé. Muitos evitavam dormir no mesmo lugar por mais de uma noite. Achavam que o desaparecimento era atraído pelo hábito, pela rotina, pela repetição. E assim, o povo dormia mal, com medo, com os olhos meio abertos, prontos para acordar no susto, ou talvez, nunca mais. E o mais aterrador, em alguns casos, havia marcas. Marcas estranhas nas paredes, no chão, riscos como garras, símbolos que ninguém reconhecia, como se alguma força deixasse um vestígio discreto, uma assinatura silenciosa de que passou por ali e levou, porque não era só o corpo que sumia, era a identidade, o nome, a memória. Em pouco tempo, era como se aquela pessoa nunca tivesse existido. Hoje diríamos que foi sequestro, fuga, psicose coletiva. Mas e quando não há porta aberta? Nem pegada, nem motivo? E quando a única coisa que resta é uma cama vazia, arrumada, com o travesseiro ainda afundado pela cabeça que ali repousava? O que dizer disso? O que explicar? Vivemos em um mundo de tecnologia, ciência e razão. Dormimos em colchões de espuma inteligente, com ar-condicionado, cortinas blackout e aplicativos que monitoram nossos batimentos. E mesmo assim, acordamos no meio da noite, sozinhos, em silêncio, com a sensação de que algo nos observa, como se a Idade Média ainda estivesse ali, escondida nas dobras do tempo, esperando que a noite caia. A ciência tenta explicar ciclos, REM, microdespertares, ansiedade moderna. Mas há coisas que não se encaixam, sensações que não se justificam, o arrepio sem motivo, a certeza de que alguém passou pelo quarto, o peso no peito, o pesadelo que parece mais lembrança do que invenção, porque talvez, no fundo, o sono ainda carregue ecos antigos, fragmentos de uma época onde dormir era perigoso. Nossos corpos evoluíram, mas a mente
Carrega heranças invisíveis, traumas genéticos, memórias ancestrais, um medo que foi ensinado por gerações, não com palavras, mas com experiências. Acordar de madrugada pode ser biológico, mas também pode ser instinto. Reflexo de séculos onde o sono era interrompido pela fome, pelo frio, pela peste, ou pelo som abafado da morte rondando a porta. Você nunca se perguntou por que a hora mais comum de acordar sem motivo é entre 2 horas e 4 horas da manhã? O horário da vigília medieval. O intervalo entre o primeiro e o segundo sono. O momento em que, por séculos, as pessoas despertavam com o coração acelerado. E faziam orações, acendiam velas, ou encaravam seus próprios demônios. Essa hora ainda nos persegue. Mesmo hoje, quem sofre com insônia sente vergonha, culpa, como se estivesse falhando em algo natural. Mas talvez a insônia não seja falha, talvez seja memória, um alarme ancestral, um grito silencioso do passado dizendo: não é seguro, não aqui, não agora, porque o mundo pode mudar. Mas o medo de dormir e não voltar, esse permanece. O terror noturno das crianças, os pesadelos repetitivos, as paralisias, os sonhos com quedas, perseguições, mortes. Tudo isso são códigos, fragmentos de uma noite ancestral que nunca termina. A Idade Média deixou de existir nas ruas, mas talvez nunca tenha deixado nossos quartos. E quando você fecha os olhos, ela volta, com seus sons abafados, suas sombras e suas ausências. A medicina moderna trata o sono como uma função fisiológica, mas na Idade Média ele era espiritual. E talvez eles tivessem razão, porque há coisas que só acontecem quando dormimos, coisas que desafiam explicações, que assombram mesmo depois do despertar, e que nos fazem hesitar por um segundo antes de apagar a luz. Você já sentiu que caiu enquanto dormia? Que acordou com um solavanco, sem motivo? Isso também era conhecido na era medieval. Diziam que era a alma tentando voltar ao corpo, que havia saído por engano, ou por curiosidade, e que, ao retornar, causava esse impacto. Hoje rimos disso, mas sentimos igual. E o corpo, às vezes, sabe mais que a mente. A modernidade nos deu conforto, mas não nos deu paz. Ainda dormimos com medo, ainda acordamos sozinhos, ainda pedimos no escuro: me deixa acordar. Ainda olhamos para o canto do quarto, procurando algo que não queremos encontrar. Porque o sono pode ser tecnologia, mas o medo, esse é medieval. O que é o sono, afinal? Um alívio? Um abrigo? Ou uma armadilha silenciosa em que todos caímos sem resistir? Talvez nunca saibamos. Porque desde os tempos mais antigos, dormir sempre foi mais do que fechar os olhos. Foi entrega. Foi risco. Foi, acima de tudo, um ato de coragem. Cada vez que você se deita, entrega tudo o que é, sem garantias de retorno. E há algo de assustador nisso. Algo que ninguém quer admitir. Na Idade Média, o sono era sagrado e temido. Ele podia curar, mas também levar. A noite era vista como domínio de forças ocultas, onde a alma vagava e os perigos não usavam rosto. Hoje, com lâmpadas e travesseiros anatômicos, fingimos que isso ficou no passado. Mas toda vez que acordamos sem motivo, ofegantes, com o peito apertado, essa farsa desmorona. O medo continua aqui, sempre esteve. Você já percebeu o quanto se entrega ao sono? Você se deita, desliga a mente e aceita que vai desaparecer por horas. Não há outro momento assim. Nem mesmo na morte há tanta frequência. E talvez, por isso, o sono seja uma pequena morte diária. Um ritual silencioso que repetimos todas as noites, torcendo para voltar. E quando voltamos, fingimos que nada aconteceu. Mas aconteceu. Sempre acontece. Sonhos, pesadelos, lapsos, fragmentos que vêm de onde? Do cérebro, da alma, da memória genética. Pouco importa. O que importa é que, ao dormir, tocamos algo que não conseguimos explicar. Um lugar onde o tempo dobra, onde pessoas desaparecem, onde vozes nos chamam por nomes que esquecemos, onde os corredores não têm fim, e onde às vezes acordamos com a sensação de que vimos o que não devíamos ver. A história nos ensinou que o sono não é só biologia,
Ele é símbolo. Ele é espelho. Ele é o lugar onde o trauma se esconde e a fé se revela. Onde a verdade se sussurra baixinho, porque gritar seria demais. E talvez o mais cruel é que não há como escapar. Todos nós dormimos. Todos nós vamos dormir hoje. E ao fazer isso, estaremos mais uma vez atravessando a mesma ponte que cruzaram nossos ancestrais, com medo, silêncio e esperança. Há quem veja o sono como refúgio, um alívio do mundo. E às vezes, ele é. Mas para outros, é prisão. É castigo. É um lugar onde tudo volta. Os gritos, os rostos, as ausências, os pesadelos. É lá que a verdade se revela. Não com palavras, mas com sensações. E você sabe disso. Porque há noites em que você acorda e sente que não está mais inteiro. E a pergunta que fica é: o que o sono está tentando te mostrar? O que ele guarda? O que ele esconde debaixo do travesseiro? Talvez a resposta não esteja na ciência, nem na fé, mas no próprio ato de dormir, na entrega, no risco, no silêncio, no escuro. Porque no fundo você sabe, a noite tem segredos que o dia nunca entenderia. Talvez seja por isso que você ouve vídeos como este, não apenas para dormir, mas para lembrar, para ouvir o que ninguém mais fala, para sentir que não está sozinho nesse mergulho silencioso. E se chegou até aqui, é porque alguma parte de você também sente. Também carrega esse eco, esse fragmento, essa sombra. Então, antes de dormir, escute o que seu corpo diz. O que o silêncio carrega, o que o medo sussurra. Porque quando você apaga a luz, nada mais está sob seu controle. E mesmo que o mundo inteiro esteja dormindo, alguém, em algum lugar, ainda está acordado, observando, esperando, sempre esteve. Se isso fez sentido para você, escreve nos comentários. Eu tô aqui. Porque talvez esse seja o começo de algo que você ainda não entende, mas que sua alma reconhece.